Nessa semana que nós pudemos celebrar a festa do corpo do Senhor, o tema ele é exatamente em cima de toda essa proposta que a igreja nos desafia a pensar e viver. O Evangelho de João, capítulo 6, em uma conversa de Jesus, no meio daquele discurso, Jesus diz: "Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede." Interessante, irmãos, que essa palavra do Evangelho de João, ele narra todo o Evangelho a partir de... Ele tenta demonstrar por meio dos sinais, mais do que milagres, dos sinais de Jesus. São 7 em todo o Evangelho. Ele tenta demonstrar a autoridade de Jesus, que é o Senhor. No capítulo 6 mesmo, que estamos hoje, ele começa com a multiplicação dos pães, é um dos sinais de Jesus. Depois, logo na sequência, o versículo 16 fala de Jesus que anda sobre as águas, é um segundo sinal, na verdade, dentro do capítulo 6 é o segundo sinal, mas é o quinto ou sexto sinal de Jesus. E depois inicia um discurso de Jesus, e é dentro desse discurso, um discurso longo de Jesus, que no centro desse discurso, ele coloca essa frase, o Evangelho coloca essa frase, onde Jesus assume, e é interessante que por 2 vezes, são 49 versículos, para vocês terem ideia, e por 2 vezes, Jesus diz: "Eu sou o pão da vida." Esse versículo 35 que nós lemos, e também o versículo 48, por 2 vezes, a mesma expressão, Jesus dizendo: "Eu sou o pão da vida." E uma terceira vez, onde Jesus diz: "Eu sou o pão vivo." Uma expressão diferente para dizer a mesma coisa, mas com uma força ainda maior. A gente poderia até dizer assim, quando Jesus multiplica os pães, ele demonstra a sua autoridade de Senhor sobre a natureza, de pegar um alimento e multiplicá-lo. Depois, quando ele anda sobre as águas, ele também demonstra a sua autoridade, por esse sinal, sobre a própria natureza. Não a natureza fora, mas a própria natureza dele. Mas no discurso dele, ele faz algo que é até mais forte do que multiplicar pães, do que andar sobre as águas. E ele diz: "Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo." É uma expressão tão forte que alguns, na sequência desse mesmo capítulo 6, vão se retirar e vão dizer: "É um absurdo isso." A gente até admite a questão de multiplicar os pães, de andar sobre as águas, é uma loucura a gente olhar isso. Mas você dizer que você é o pão vivo, que desceu do céu, não. E alguns se retiraram, e Jesus chega a dizer para os discípulos que também estavam assustados: "Se vocês quiserem, vocês também podem se retirar." E bem aquela expressão linda: "Não, Senhor, é o Senhor que é o Filho de Deus, nós não temos a quem ir." Essa expressão ela é muito forte, e a gente não pode apenas olhar para essa expressão e ficar admirado com ela, não. É preciso falar de Jesus como o alimento. Essa semana que a gente está meditando aí no corpo de Cristo, na festa de Corpus Christi, é preciso a gente entender isso, que Jesus é um alimento, ele quis se dar em alimento. É muito mais do que um ensinamento que ele veio trazer, uma doutrina que ele veio trazer. Ele quis se oferecer, desculpa até a redundância, mas se oferecer a si próprio, para você entender a força dessa expressão, como alimento para a sua vida, para a minha vida, para a vida da igreja, para a subsistência da igreja. O Papa Bento XVI, no ano passado, em um dos encontros, em uma das suas homilias, ele disse uma frase que me chamou a atenção, eu gostaria de trazer para você hoje. Ele diz assim: "É alimento, Jesus é o pão da vida que contém o alimento, porque ele é a própria vida de Deus." Jesus é a própria vida de Deus. E é capaz de comunicá-la a quem dele se alimenta. Ou seja, aquele que se alimenta do corpo de Jesus, não só recebe a vida, mas também é capaz de comunicar essa vida às pessoas que estão ao seu redor. Ele é o verdadeiro nutrimento que dá a vida, nutre realmente em profundidade. Por isso que aquele que come o corpo do Senhor não pode mais ter fome. Interessante, em 2005, o Papa teve um encontro, o Papa Bento XVI
teve um encontro com as crianças que tinham acabado de receber a primeira comunhão, e uma das crianças, chamada Andrea, fez uma pergunta para o Papa, perguntando assim: que recordação o senhor tem daquele primeiro dia de comunhão do Senhor, a sua primeira comunhão? E o Papa disse assim: eu tinha 9 anos, compreendi que Jesus tinha entrado no meu coração, tinha feito uma visita justamente a mim. Eu estava cheio de uma grande alegria. E eu prometi ao Senhor, por quanto podia, e a promessa do Papa era: gostaria de estar sempre contigo, Jesus. E pedi-lhe, mas sobretudo, permanece comigo. Veja, lógico que o Papa pegou a passagem de Emaús, onde os discípulos dizem para Jesus: fica conosco, e o Papa faz essa relação, né? Na comunhão eu quero ficar com Jesus, e como é bom ficar com Jesus, e a gente, sempre que vai à Eucaristia, a gente tem essa sensação e que se concretiza depois de um encontro pessoal, onde nós dizemos: eu quero ficar contigo, Jesus. Fazemos promessa, mas sobretudo, diz o Papa, ainda que eu não consiga, ainda que você não consiga ficar com Jesus, o Papa diz: mas sobretudo, eu digo para ele: permanece comigo, Senhor. Ainda que eu não consiga ficar com o Senhor, mas o Senhor pode permanecer comigo. Depois, o ano passado, um último discurso do Papa, nessa mesma festa de Corpus Christi, ele falava assim: nutridos de Cristo, nós, os seus discípulos, recebemos a missão, quando a gente é alimentado na Eucaristia, nós recebemos a missão de ser a alma de nossa cidade. A alma, você sabe o que é? A alma é o ânimo, é a vida interior. Quando nós nos alimentamos do corpo de Cristo, nós recebemos a missão de ser a vida ou o ânimo de nossa cidade. Fermento de renovação. Pão repartido para todos, especialmente para aqueles que estão em situações de sofrimento, pobreza e dor, física e espiritual. O que significa dizer que, ao tomar o corpo de Cristo, ao comungar o corpo de Cristo, eu não posso continuar indiferente à realidade que me cerca. Porque o corpo de Cristo faz com que eu seja a alma da cidade, faz com que eu seja fermento de uma renovação. Significa que não pode haver crescimento na evangelização sem que estejamos nutridos com o corpo de Cristo. E por fim, uma carta que eu peguei de uma citação de São Leão Magno, diz o seguinte: a nossa participação no corpo e sangue de Cristo não tende a nada mais que nos transformar naquilo que recebemos. Ou seja, quando eu participo do corpo de Cristo, você vai também, e na comunhão você recebe Jesus, você não está recebendo apenas uma força, uma coragem, mas você está se transformando, na verdade, em um outro Cristo. É esta a expressão que nós podemos afirmar, uma expressão que vem lá da Idade Média. Ao receber o corpo de Cristo, eu me transformo no próprio corpo de Cristo para aqueles que estão ao meu redor. Interessante, irmãos, que nós não podemos pensar diferente. A Eucaristia precisa fazer na minha vida uma realização tão grande como o próprio Cristo realizou em mim, eu preciso ser para os meus irmãos. Um canto que nós cantávamos dizia: na comunhão que é o corpo de Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. E vem contigo, Jesus, também o teu Pai Sacrosanto. Na comunhão, nós temos o Pai, o Filho e o poder do Espírito Santo. É neste Espírito que nós queremos agora nos unir, eu com Lázaro, com o ministério, e rezar com você.